Olá, professores, todos que estão acompanhando esse treinamento. Me desculpe aí pela demora para esse novo vídeo, e como a gente havia combinado, hoje a gente continua com as outras ferramentas. No caso, vamos focar hoje no registro de atividades, principalmente atividades avaliativas, e como amarrar isso com o diário. Queria agradecer todo o retorno sobre os vídeos já postados, e lembrando que seria muito bom que todos enviassem as suas dúvidas, para que a gente pudesse montar um vídeo com as dúvidas dos professores. Então é bem interessante se vocês enviassem via e-mail, até mesmo nos comentários do YouTube, enviasse para mim dúvidas, algumas sugestões, alguns comentários, e assim a gente poderia gravar um vídeo só com essas dúvidas, e assim a gente melhorar cada vez mais essa ferramenta. A intranet é uma ferramenta para facilitar o dia a dia do professor, facilitar o nosso dia a dia. Então, se tiver havendo alguma dificuldade, alguma coisa está errada. O ideal é que ela facilite, não complique, né? Bom, mas eu já estou aqui com a intranet aberta, e na última aula a gente focou o diário eletrônico, conversamos sobre o diário, vimos todos os seus recursos, e hoje a gente vai focar um pouco aqui na atividade, como registrar a atividade e como registrar a atividade avaliativa, que vai estar amarrada com a sua configuração do diário eletrônico, amarrado também com a opção de grupos de alunos, com a opção de disco virtual. Então a gente vai ver focar um pouco nessa questão, né? A ferramenta de atividade propriamente dita é bem simples, não tem muito segredo, é uma ferramenta bem poucas opções, né? Bem importante, bem interessante, mas com pouca configuração, então para ficar bem simples mesmo, né? Quando eu clico em atividade na primeira tela, ele me mostra aqui em cima o professor que está selecionado. Lembrando que essa opção aqui é para que o coordenador de curso, o membro do MDEC, o MDL, possa visualizar as atividades postadas por outros professores, né? Então, se o professor é coordenador ou membro de MDL, vai poder trocar aqui o professor que quer visualizar. Para qualquer outro professor, ele vai ter aqui só o próprio nome para selecionar. Aqui embaixo o ano e o semestre que está selecionado. Aqui o curso, ou no caso os cursos, se o professor dá aula em mais de um curso. E aqui a turma que eu quero trabalhar dentro daquele curso. Então eu tenho um curso só, é o que está selecionado, e aqui duas turmas dentro do curso de Sistema de Informação. Vou trabalhar aqui, por exemplo, com Banco de Dados 2. Aqui embaixo ele me mostra então as atividades que estão já cadastradas para esse curso, né? O interessante é que vocês podem ver, por exemplo, que eu já tenho todas as atividades já cadastradas. Então, normalmente, no início do semestre, eu já importo de um ano, de um semestre para o outro, todas as minhas atividades. Durante o semestre, eu simplesmente vou atualizando, alterando o que eu quero alterar e liberando essas atividades. Então, às vezes, tem uma atividade que eu não preciso alterar nada, eu simplesmente libero ela para o aluno, alterando data, alterando a avaliação relacionada. Então isso aqui facilita muito a nossa vida, né? A gente já pode se programar para o semestre inteiro, já ter tudo cadastrado, registrado, e simplesmente aproveitando o que precisa, atualizando o que precisa, liberando à medida da necessidade, né? Eu posso ter aqui várias atividades cadastradas, por exemplo, eu posso ter 20 atividades cadastradas e usar 10, 11, 12 durante o semestre. Vai depender do andamento da turma, da necessidade. Eu posso usar uma atividade no semestre, outra em outro. Então, isso aqui eu posso trabalhar bem para facilitar o meu plano de aula, né? Então, no caso aqui, vocês podem ver que eu tenho diversas atividades cadastradas. Eu posso dividir isso em pastas, se eu quiser, né? Antigamente eu dividia aqui em P1 e P2, agora não está muito relacionado com o novo método de avaliação, então por isso que eu estou jogando aqui na raiz.
raiz, mas o professor pode separar em pastas de acordo com o assunto, de acordo com o mês. Isso aí fica a critério do professor. Criar pasta é muito simples, é só clicar aqui no botão nova pasta. Ele vai pedir o nome dessa pasta, né? Vou criar uma pasta teste, e aqui é onde eu quero colocar ela. Eu quero colocar na raiz, né? Nesse primeiro nível. Eu posso jogar essa pasta dentro dessa pasta P1, né? Criar uma árvore. Então, por exemplo, eu criar esse teste 01 na raiz e mando confirmar. É um processo rápido, então tá lá, eu tenho o teste criado, não tem nada dentro da pasta ainda, está vazia. E aí eu posso criar uma segunda pasta, por exemplo, teste 02, dentro da pasta 01. Vamos aqui entrar no botão de novo, vamos lá. Então aqui eu criar teste 02 dentro do teste 01. Pronto, olha só. Aí eu posso criar depois as minhas atividades, eu posso colocá-las onde eu quiser, dentro de qualquer pasta, né? Então eu posso assim organizar essa tela aqui para ficar mais fácil para o aluno visualizar. Eu tenho aqui várias atividades cadastradas. Vocês podem ver que todas as atividades que estão com esse ponto vermelho, com essa bolinha vermelha, elas estão fechadas, quer dizer, o aluno não visualiza essas atividades, e essa atividade aqui é a única que está aberta, é a única que o aluno visualiza. Inclusive ele coloca aqui uma observação falando que essa atividade é uma atividade avaliativa, então ela vale nota ou vale frequência. Todas as outras aqui, elas não são avaliativas. Então eu posso criar uma atividade para o aluno cumprir, que eu não vou atribuir nota ou frequência, como eu posso criar atividades para ele cumprir, onde eu vou atribuir nota ou frequência. Eu poderia, por exemplo, essas atividades, atividade 1, 2 e 3, eu já liberei para os meus alunos fazerem. Elas foram liberadas, o aluno teve um prazo para cumprir. Quando esse prazo vence, elas fecham automaticamente o aluno, porque passou o prazo para ele entregar esse trabalho para mim. Mas nada impede de eu criar uma atividade que eu queira que fique aberta aí durante o semestre inteiro, isso não tem problema nenhum, né? Bom, continuando aqui na tela, eu tenho o botão cadastrar atividade, vou cadastrar uma nova atividade. Importar atividades é onde eu vou conseguir importar a atividade do semestre para outro. Ordenar atividades, eu altero essa ordem que essas atividades aparecem aqui na tela para o aluno. Então, por exemplo, eu chego aqui e percebo que a atividade 5 está depois da 11, da 12, eu quero mudar essa posição da atividade 5. Então eu consigo fazer isso nesse ordenar. A gente vai entrar depois em cada um desses botões. Nova pasta a gente já viu como funciona. E excluir pasta, para mim poder excluir uma pasta que eu não precise mais. Então, por exemplo, eu vou excluir a teste 02, que foi só um teste, confirmo, e aí a gente pode ver que a pasta foi excluída do meu sistema. Eu vou excluir mais uma, vou excluir a teste 01 também. Então vocês podem ver que é muito simples, não tem segredo algum, um procedimento bem tranquilo de ser realizado. Então, excluir os dois testes que foram criados. Vamos criar uma atividade nova, cadastrar a atividade, e ele me abre uma tela com todas as informações, me pedindo as informações necessárias. Eu posso cancelar se eu quiser e voltar sem fazer nada, mas vamos cadastrar uma atividade nova. A primeira coisa que ele me pede é o título, e aí o professor digita um título qualquer relacionado à atividade, né? Vou escrever atividade teste, né? Aí o professor digita alguma coisa que fique fácil para o aluno identificar e achar essa atividade, até mesmo para ser conversado em aula sobre essa atividade. Aqui embaixo a descrição, escrevendo a atividade. Então eu posso descrever à vontade. Esse campo é um campo bem grande, dá para colocar bastante coisa, né? Se eu precisar, eu tenho esse recurso aqui de aumentar a minha caixinha, olha só. Eu posso
aumentar o espaço para ficar mais fácil de visualizar o campo. Então o professor descreve aqui o que ele quer que o aluno faça, né? Eu quero que vocês acessem um determinado site, façam uma resenha, respondam alguma questão, ou criem algum arquivo, algum layout, algum desenho. Quer dizer, aqui é a descrição, né? O que deve ser realizado nessa atividade. Lembrando que eu posso aqui colocar que eu quero que ele acesse um determinado link para fazer alguma coisa. Aqui embaixo eu posso colocar esse link que eu quero que ele acesse. Aqui eu posso na descrição falar que eu quero que ele leia um artigo, ou leia uma apostila e faça um resumo, qualquer coisa assim. Eu posso aqui embaixo anexar esse arquivo que eu quero que ele veja. Então é muito fácil deixar tudo pronto para o aluno, né, para ficar fácil dele achar o material. Aqui eu tenho a data de início dessa atividade e a data fim dessa atividade. E aqui a situação dela, se ela está ativa ou inativa. Bom, como é que isso aqui funciona? Para a atividade aparecer para o aluno, ela tem que estar na situação de ativa. Se eu deixo ela como inativa, ela não vai aparecer para o aluno até que eu venha e coloque aqui na situação ativa. Além disso, o sistema controla essas duas datas, quer dizer, a atividade está ativa, mas ela vai aparecendo para o aluno a partir dessa data de início e vai ficar visível até essa data fim. Então, por exemplo, se eu deixo aqui do dia 4/5 ao dia 10, situação ativa. Então, quer dizer, como hoje é dia 4, quando eu salvar essa atividade, ela já vai aparecer para o aluno, né? Então, ela vai ficar visível para o aluno do dia 4 até o dia 10. Chegando no dia 10, meia-noite do dia 10, essa atividade some, essa atividade fica oculta automaticamente. Se eu quiser colocar uma atividade, já programar uma atividade futura, por exemplo, eu quero que essa atividade só apareça para o aluno segunda-feira. Então eu posso colocar aqui que a data de início é dia 6. Então a data de início dela é dia 6 e a data fim dia 10. Então essa atividade vai ficar oculta quando eu salvar, ela não vai aparecer hoje, não vai aparecer amanhã, mas dia 6, né, assim que o dia 6 iniciar, essa atividade ela aparece para o aluno, ela se torna visível para o aluno. E aí dia 10 ela volta a ficar oculta, né? Lembrando que isso funciona porque a atividade está ativa. Se eu colocar aqui como inativa e salvar a atividade, ela não vai aparecer no dia 6, mesmo eu tendo colocado aqui essa previsão, né? Então, a atividade inativa ela não aparece ou se esconde automaticamente, só se ela estiver ativa, né? Então, eu vou deixar aqui dessa forma. Eu quero que ela apareça dia 6, ela vai se ocultar dia 10, é uma atividade que vai se tornar ativa. Aqui a ordem de exibição. Vocês lembram que eu comentei lá atrás que eu tenho um botãozinho onde eu posso controlar essa ordem de exibição, né? Então, por exemplo, eu já tenho 10 atividades, essa eu quero que apareça na posição 11º, né? Eu posso controlar onde eu quero que ela apareça. Se eu deixar aqui em branco, ou deixar em 0, ou deixar em branco, ela vai entrar na ordem em que tiver sido cadastrado, né? E se eu precisar depois eu posso mudar essa ordem, tanto aqui nessa própria tela, editando a atividade, como naquela tela, naquele botãozinho de ordenar atividades, né? Bom, aqui embaixo eu tenho se eu quero vincular a grupo ou não. Quer dizer, essa atividade é uma atividade para ser realizada individual ou em grupo. Isso é bastante importante, porque se eu quero passar uma atividade em grupo e eu controlo isso por aqui, eu vou ganhar alguns recursos a mais. Quer dizer, eu poderia passar uma atividade e falar que aqui não é em grupo, mas em sala falar que é em grupo. Só que aí eu perco algumas vantagens dessa atividade, porque quando eu falo que ela é em grupo por aqui, quando eu configuro, quando eu parametrizo isso, eu ganho alguns recursos, como o aluno poder usar o grupo de alunos aqui para criar o grupo dele
e na hora da correção eu corrijo e atribuo a nota para o grupo inteiro, fica bem mais simples, né? Então aqui eu vou escolher se a atividade é individual, eu deixo não, a atividade não é em grupo. Se a atividade é em grupo, é só colocar aqui que sim, e aqui eu determino quantas pessoas existem, quantas pessoas, qual é o limite de pessoas no grupo. Então, se é uma atividade dupla, por exemplo, eu coloco que é para 2 pessoas, eu posso criar uma atividade com um grupo de 4 pessoas, aqui é o número que fica em aberto, o professor que determina, né? A partir do momento que eu falei que essa atividade é em grupo, o sistema cria algumas regras. Quer dizer, quando o aluno for entregar essa atividade usando o disco virtual, o aluno é obrigado a informar o grupo. Então ele precisa antes criar um grupo de aluno, com os alunos tendo limite sendo que foi determinado aqui, e ele é obrigado a informar esse grupo na hora de entregar o trabalho, né? Por enquanto a gente limita o número máximo de alunos, quer dizer, quando o aluno for criar o grupo, ele pode criar um grupo de no máximo 4 alunos, porque é isso que eu estou informando aqui. Mas o sistema não impede que ele crie um grupo de 2 alunos, 3 alunos e entregue o trabalho com um grupo menor. Então a gente entendeu por enquanto que seria interessante deixar essa abertura para o aluno, se ele desejar aí, criar um grupo menor. Então a gente só limita o número máximo de alunos, mas o professor também pode determinar essa regra em sala, fora sistema, né? Aqui embaixo, vincular ao portfólio, é um item muito importante quando o sistema quando a atividade é avaliativa. Então é aqui nesse item que eu determino se ela é avaliativa ou não. Então aqui é um item bastante importante. Quando eu falo que não quero vincular o portfólio, eu estou querendo falar que eu não quero que ele me entregue nada, ele não precisa de devolver um documento para mim, então eu não vou avaliar isso aqui, né? Se eu quero avaliar essa atividade, eu tenho que falar que sim, ela é avaliativa, né? Que sim, eu quero que ele me entregue algum documento. Desculpe. Quando eu falo que eu quero que ele entregue algum documento, eu abro um espaço aqui no disco virtual. Eu abro um espaço onde ele vai me devolver esse documento, onde ele vai me devolver esse trabalho. Então eu falei que sim, eu quero que haja esse espaço onde o aluno pode entregar um arquivo para que eu possa visualizar. Lembrando que isso é independente aqui do vincular ao grupo, é claro. Eu posso falar que a atividade não é em grupo, mas que sim, eu quero que ele me entregue isso no portfólio. Ou eu posso falar que sim, é um grupo de 4 pessoas no máximo, e eu quero que ele me entregue um arquivo. Então só essa ação já me libera aqui para o aluno entregar esse arquivo, a resposta dessa atividade no disco virtual. A segunda pergunta que ele me faz, é isso que a gente estava comentando, é se essa atividade é avaliativa. Quer dizer, eu posso deixar aqui a opção para o aluno me entregar esse arquivo, esse trabalho via disco virtual, mas eu não vou avaliar. Ou eu posso falar que sim, eu vou avaliar, vai valer uma nota isso, ou vai valer uma frequência, isso é uma APS, ou isso é um trabalho que vale nota aí para o semestre, para V1, né? Quando eu falo que sim, ele abre para mim mais essas duas opções, para que eu possa escolher a qual grupo de avaliação pertence esse trabalho, no caso ou para a V1 ou para a F. Antigamente aqui iria aparecer a P1, a P2 e PS. Hoje a gente tem 2 grupos de avaliações, que é a V1 e a VF. Quer dizer que vai ser sempre, o professor vai usar sempre a V1, que é a nota que ele controla, né? Então, quando eu falei que ela é avaliativa, ele me abre essa tela para me informar qual grupo de avaliação, no caso vai ser a V1, e aqui eu informo qual a avaliação está relacionada com essa atividade. Qual é a avaliação relacionada com esse trabalho que eu vou avaliar? De onde que ele está pegando isso aqui? De onde que ele está pegando essa listinha de avaliações possíveis? É aquilo que eu criei aqui no diário eletrônico, naquela configuração de notas. É o que eu criei
o que eu programei, o que eu parametrizei para a minha disciplina. Então vamos abrir lá para a gente ver rapidinho. Eu vou abrir aqui o diário eletrônico. Até é interessante professores verem mais esse recurso. Talvez algum professor não tenha esse conhecimento, mas vocês viram aqui que eu abri o diário eletrônico e outra aba. Então eu vou trabalhar com os dois ao mesmo tempo. Quer dizer, eu estou aqui trabalhando, eu preciso ver alguma coisa no diário, eu preciso ver alguma coisa no meu plano de ensino, não preciso fechar essa tela, perder tudo que eu estou fazendo e depois voltar aqui. Eu posso abrir essa ferramenta em outra aba, né? Botão direito, eu posso mandar aqui, abrir o link numa nova guia, né? Ou clicando diretamente com o botão central do mouse também resolve. De qualquer forma, eu vou abrir aqui o diário dessa disciplina. Eu estou na disciplina Banco de Dados 2, então eu abro aqui o diário dessa disciplina e vou clicar na opção de notas para ver a configuração que eu fiz. Então, quero ver aqui a distribuição de notas dessa disciplina. E olha só, aqui eu já configurei as minhas avaliações. Eu tenho aqui 5 atividades programadas, com percentuais diferentes, com carga horárias diferentes. Todas eu configurei já se ela é vinculada ao portfólio ou não. No caso, só a prova não é vinculada ao portfólio. Quer dizer, a prova eu não vou querer que o aluno me devolva o portfólio. A prova eu vou fazer na sala de aula e o aluno vai me devolver a prova, eu vou corrigir e vou usar essa tela aqui para colocar a nota da prova. Quer dizer, eu vou jogar a nota da prova por aqui, né? Então, nesse caso, o aluno não vai me entregar via portfólio, então por isso ela é única e não é vinculada ao portfólio. Todas as outras são vinculadas ao portfólio. Por quê? Porque todos os outros são trabalhos que o aluno vai me devolver. E para todas eu já determinei aqui a data dessa avaliação. É muito importante colocar essa data aqui. Por quê? Ligando aqui, o aluno clicando nessa ferramenta Agenda de Avaliações, o aluno vai visualizar aqui, ó, as datas, né, coordenado aqui por data, o que ele tem que entregar, que dia que ele tem que entregar, se isso está dentro do prazo ou não, se ele já recebeu nota ou não. Então, quer dizer, vocês estão vendo como que tudo está ligado, interligado, né? O que eu cadastrei, a data que eu cadastrei aqui é a data que vai aparecer aqui para o aluno, que ele vai poder acompanhar, né? E aí, então, essa lista é o que está aqui nessa lista, nessas opções. Então, eu estou criando um trabalho, por exemplo, esse trabalho, eu vou agora criar atividade para esse trabalho, atividade 8, lista 1, que vale 1 ponto, e também vai valer 30 minutos. Então, se eu quero criar uma atividade para essa avaliação aqui que eu já cadastrei previamente, é só selecionar aqui, olha só, essa atividade que eu estou cadastrando está relacionada a essa avaliação. Quando eu for corrigir essa atividade, eu vou atribuir a nota de no máximo 1 ponto para o aluno e 30 minutos automaticamente, né? Lembrando que para que isso apareça aqui, eu tenho que cadastrar antes aqui no diário eletrônico. Então, se o professor entrar aqui, criar as atividades, criar atividade, chegar nessa opção, ainda não tiver feita essa parametrização das notas, o professor vai ter que vir aqui no diário primeiro, cadastrar essa nota, fazer essa configuração, e aí sim ele pode voltar aqui para selecionar a atividade. Lembrando que, é claro, se eu estou com essa tela aberta, eu vim aqui, cadastrei, quando eu voltar aqui não vai estar aparecendo ainda, porque eu não atualizei ainda essa tela. A forma mais simples de atualizar é simplesmente mudando aqui de avaliação, mudo para F, volto para V1, e aí a atividade vai estar aparecendo aqui automaticamente, né? Então, quando eu cadastrar a atividade, se ela é avaliativa, antes eu tenho que ter cadastrado aqui a avaliação. Isso é um ponto bastante interessante. É bem mais simples se eu já fizer isso no começo do semestre. Está começando o semestre, eu tenho que fazer todo o meu planejamento, eu tenho que cadastrar aqui o meu plano de ensino, o meu plano de aula. Nada impede de eu já entrar nessa tela e já configurar todas as notas, né, todos os trabalhos que eu vou aplicar durante o semestre, deixar tudo configurado, facilita bastante. Isso aqui pode ser alterado a qualquer momento, né? Eu posso excluir, eu posso incluir, eu posso alterar,
Eu só não posso excluir se já houver nota cadastrada. Isso é um detalhe interessante. Então, se eu já coloquei nota, por exemplo, para a prova, ou já coloquei nota para atividade 4, eu não consigo excluir mais. Eu teria que apagar as notas primeiro, só depois eu consigo excluir. Mas eu posso alterar nome, alterar o valor, eu posso fazer qualquer tipo de alteração a qualquer momento. Então seria bem interessante no começo do semestre a gente gastar um tempinho, configurar toda a ferramenta, assim a tranquilidade que a gente tem durante o semestre é bem maior, né? Já configuro o plano de ensino, plano de aula, já configuro as notas aqui de área eletrônica, já posso entrar em atividades, material de apoio, leitura e importar tudo que eu uso durante o semestre. Então, se eu já faço essa configuração no início do semestre, gasto um tempinho com isso, depois eu tenho um semestre inteiro uma tranquilidade maior, né? Então, voltando aqui na atividade, eu falei que ela é avaliativa, eu escolho aqui a qual avaliação ela está relacionada. Aqui eu falo para em qual pasta eu quero que ela apareça. Por exemplo, eu quero que essa atividade fique dentro da pasta P1, ou eu quero que fique dentro da pasta P2, ou eu quero que ela fique na raiz. Então essas pastas são aquelas que eu criei, né, lá fora. Eu posso criar essa pasta aqui também, se eu quiser. Aqui embaixo eu tenho então as opções de acrescentar algum material que eu quero que o aluno acompanhe. Então, por exemplo, eu quero que ele acesse algum link, então aqui eu coloco uma pequena descrição daquele link, né, o que eu quero que esteja vinculado, uma descrição qualquer, e aqui eu acrescento o link, né, eu posso pegar qualquer link, né, da web, colocar aqui, mando adicionar e pronto. Isso aqui vai aparecer para o aluno já com o link. E eu posso fazer isso diversas vezes, né? Eu posso cadastrar um outro link. Então eu posso cadastrar quantos links eu quiser que o aluno tenha acesso, né? E aqui embaixo eu cadastro um arquivo, né? Eu quero selecionar aqui, colocar para o aluno uma imagem, eu quero colocar para o aluno um arquivo PDF com uma apostila, um artigo, qualquer coisa assim. Então basta descrever, né? Eu ponho uma descrição do que eu quero que ele que seja incluído. Eu clico aqui na opção escolher arquivo e ele me abre uma telinha para que eu possa selecionar o arquivo que eu preciso, que eu quero que o aluno visualize. Então, por exemplo, eu quero que o aluno tenha acesso a esse arquivo, eu seleciono e mando abrir, né? Eu posso escolher uma imagem, né? Então vamos pegar essa imagem, eu vou mandar abrir. Vocês viram que ele colocou o nome dessa imagem aqui. Eu removi, então vamos colocar esta imagem aqui. Vocês veem que ele já coloca o nome da imagem aqui, é só clicar em adicionar, ele vai mandar essa imagem para o servidor. Tá aqui, a imagem foi selecionada, né? Descrição, o nome dela, o tamanho, e eu posso adicionar mais imagens. Eu posso colocar outra imagem, adicionar. Pronto, eu estou com 2 arquivos agora. Quer dizer, aqui eu adicionei imagens, mas eu posso adicionar um PDF, um PowerPoint, um PPT, um doc, um arquivo compactado. Eu posso adicionar qualquer arquivo e quantos eu quiser, né? Tomando cuidado apenas com o tamanho, né? Se eu coloco uma imagem muito grande, o professor vai ter dificuldade de submeter essa imagem, quer dizer, dependendo da sua conexão, da velocidade da sua conexão, isso pode demorar muito, e o aluno também vai ter dificuldade para baixar essa imagem. Então, quer dizer, nada impediria de eu colocar aqui uma imagem de 500 MB, uma imagem bem grande, ou um documento, um PowerPoint de 500 MB, que é bem grande, mas aí o professor tem que lembrar que, dependendo da sua conexão, vai demorar para essa imagem ser recebida, ser enviada, e a gente tem que também lembrar do aluno, pode ter aluno que não tem uma conexão boa o suficiente para conseguir baixar esse arquivo grande também, né? Então a gente precisa lembrar disso, que o tamanho interfere, não por falta de espaço no sistema, mas pela velocidade de internet que nós temos, que nós temos aqui no Brasil, na nossa região, né? Eu posso excluir, né? Se eu precisar de excluir algum, é só clicar nesse xizinho. Também, se eu precisar de excluir algum link, é só clicar no xizinho também, né? Vocês viram que eu escolhi o arquivo, depois adicionei.
Se o professor só escolher o arquivo e depois salvar todo esse registro de atividade, o arquivo não vai entrar aqui na sua atividade. Eu tenho que escolher o arquivo que eu quero, adicionar esse arquivo primeiro, ele vai entrar nessa listinha e aí sim eu posso continuar salvando a minha atividade. Quer dizer, eu já cadastrei tudo, configurei tudo, basta salvar agora e pronto. Ele vai voltar para a tela inicial e a atividade já vai estar cadastrada. Está aqui a atividade teste. Vocês podem ver que ela está fechada, né? Com essa bolinha vermelha eu sei que ela ainda está fechada. Por quê? Porque eu coloquei que eu quero que ela seja exibida apenas a partir do dia 6. Por isso que ela ainda está fechada. Se eu quiser visualizar, basta clicar aqui em atividade teste. Eu posso visualizar, essa é a visão que o aluno vai ter da atividade, menos esses botões que só aparecem para o professor, mas essa é a visão que o aluno vai ter. Então tem aqui a descrição da atividade, falando que ela é em grupo, qual o tamanho do grupo, a data de início e fim, a descrição da atividade, os links que eu coloquei, os arquivos que eu coloquei. O aluno pode visualizar esse link, ou pode salvar esse link no computador dele. Então é uma tela bem simples para o aluno acompanhar a sua atividade. Um ponto bem interessante é que se esse arquivo, se esse link que eu adicionar, se ele for um vídeo do YouTube, o sistema já vai abrir esse vídeo aqui na própria tela. É bem mais simples, bem mais fácil de ser visualizado pelo aluno. Se eu anexar aqui como arquivo um arquivo de vídeo também, o sistema já vai abrir esse vídeo automaticamente, já vai reproduzir esse vídeo aqui na própria tela, né? Fica bem mais simples para o aluno acompanhar isso. Ele não precisa baixar e rodar no computador dele, ele já assiste aqui na própria tela, né? Então, se eu adiciono um link do YouTube aqui, ele já vai abrir automaticamente. Se eu adiciono um vídeo, um arquivo de vídeo aqui embaixo, ele também já abre automaticamente. O professor pode ver também que aqui em cima eu tenho dois botões. Botão editar, simplesmente me abre aquela mesma tela, olha só, onde eu posso configurar à vontade, fazer a alteração que eu precisar. Eu posso excluir essa atividade se houver necessidade. E eu tenho um outro botão que é o botão avaliar. Esse botão é muito interessante. Então nós vamos encerrar essa aula e a gente continua na próxima mostrando a avaliação, a entrega desse arquivo pelo aluno. Então a gente divide essa aula para ficar mais fácil para os professores acompanhar. Até a próxima. Então.